Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Versículo 28 ao versículo número 30. Nos diz assim o texto: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados irmãos e irmãs, como eu estou escalado na escola bíblica dominical, tanto este domingo como o próximo, que sempre o pastor Rubens é que traz os estudos nas escolas bíblicas dominicais, eu hoje quero desenvolver uma mensagem, Não deixa de ser um aprendizado. E o tema é o seguinte: aprendendo com Jesus. Aprendendo com Jesus. Às vezes, amados irmãos, nós lemos estes versículos aqui, muitas vezes, para os incrédulos, achando que Jesus se dirige apenas para os incrédulos. Isso não quer dizer que nós não podemos evangelizar aqueles incrédulos que ainda não conhecem ao Evangelho, lendo esse texto. Mas esse texto aqui também é um chamado também para nós que somos cristãos. O cristianismo é uma escola que prepara o crente para a vida e para a eternidade. O cristianismo, ele é uma escola que prepara o crente para a vida e para a eternidade. E eu sempre costumo dizer, ser cristão é ser um eterno aprendiz, porque é pelo que nós aprendemos na Bíblia que nós somos transformados, moldados e também educados. Se nós falamos que estamos aprendendo a palavra de Deus e não há transformação, se nós não estamos sendo moldados e nós não estamos sendo educados na palavra de Deus, nós não estamos aprendendo verdadeiramente a palavra de Deus. Pois o aprendizado da Bíblia, ela transforma, ela molda a vida do cristão e ela também educa o cristão. Por isso, quem não aprende, não cresce e não amadurece espiritualmente. Um certo autor cristão chamado Alvin Toffler, ele disse o seguinte, eu achei interessante. Ele disse: os analfabetos do próximo século não são aqueles que se recusam a aprender, reaprender, os analfabetos do próximo século não são aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que se recusam
a aprender, a reaprender e voltar a aprender. Com isso, ele nos mostra que, por mais que recebamos os ensinos da palavra de Deus, nós sempre precisamos estar aprendendo, reaprendendo e voltando a aprender. Pois a palavra de Deus, ela sempre nos trará os ensinamentos necessários para que todos os dias sejamos transformados, moldados e educados. Por isso, amados irmãos, a vida cristã é uma escola com muitos cursos, pois o professor é Jesus, o livro didático do cristão é a Bíblia e o aluno é o crente. O professor é Jesus, o livro didático é a Bíblia e o aluno é o crente. Não há outro livro que você possa aprender, amadurecer e crescer espiritualmente fora da Bíblia. A Bíblia, ela transforma, ela molda e ela educa o cristão. Ou seja, e o objetivo do curso, não é? Sabe qual é? Transformar filhos da desobediência em filhos obedientes, semelhantes a Jesus Cristo. Este é o objetivo do curso que nós cristãos estamos nos formando, estamos estudando, pois este curso vai nos transformar cada vez mais em filhos obedientes, semelhantes a Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, nesta manhã, com base nestes versículos que nós lemos aí em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30, eu quero destacar pelo menos 3 verdades. A primeira delas, o convite de Jesus para sermos seus alunos, em primeiro lugar. Segundo, o convite de Jesus para aprendermos com Ele. E em terceiro e último, a recompensa para quem aprende com Jesus. Em primeiro lugar, o convite de Jesus para sermos seus alunos. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, amados, Jesus convida: vinde a mim todos. Primeiramente, Jesus, ele faz um convite pessoal. Ele nos convida a irmos a Ele. Aqui, amados irmãos, é uma das verdades cristãs que nós não podemos esquecer nunca. Jesus nos convida pessoalmente, cada um de nós individualmente, a irmos a Ele. Ou seja, ser cristão, em primeiro lugar, é termos o quê? Um relacionamento pessoal e individual com Jesus. Então, nunca esqueçamos disso. Ser cristão, primeiramente, é termos um relacionamento pessoal, cada um de nós, e individual com Jesus Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo e não uma religião com seus rituais e exigências. Porque quando nós, amados irmãos, temos um relacionamento
pessoal e individual com Jesus Cristo, nós vamos, amados irmãos, seguir ao que Ele está nos ensinando. Se nós formos seguir a seres humanos, nos seres humanos nós vamos encontrar falhas, mas em Jesus, ninguém pode encontrar falhas em Jesus. Por isso, um conhecido pastor do passado chamado Billy Graham, ele faz uma aplicação interessante aqui, nisso que eu quero transmitir para os irmãos. Ele disse o seguinte, segundo Billy Graham: ninguém na história está acima de Jesus Cristo. Aí ele continua: os agnósticos e os ateus encontraram falhas em ideias de cristãos, mas jamais puderam notar qualquer erro na pessoa de Jesus Cristo. Eles viram erros em cristãos, mas nunca viram erros e nunca verão erros em Jesus Cristo. Jesus de Nazaré transforma métodos, ou melhor, transcende métodos, ideias e seguidores. Ele permanece no centro da história. Em qualquer lugar, os homens têm que se curvar diante da sua superioridade. Aí ele fecha: já que o cristianismo é Cristo, quem deseja ser um cristão deve aceitá-lo e segui-lo como uma pessoa. Ele, e somente ele, é capaz de ouvir as necessidades da raça humana. Por isso que Jesus nos convida primeiramente para nós irmos a Ele, termos um relacionamento pessoal, individual com Jesus Cristo, pois o cristianismo é isto. Muitos estão seguindo, achando que estão exercendo o cristianismo, mas muitos estão seguindo uma religião, muitos estão seguindo um ser humano. Mas, meus irmãos, ser cristão é primeiramente termos um relacionamento pessoal e individual com Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo nós nunca nos decepcionaremos. Qualquer outra pessoa pode nos decepcionar, mas Jesus Cristo nunca nos decepcionará. Por isso, ele diz: vinde a mim todos. Trata-se de um chamado individual, pessoal de cada um. Mas também trata-se de um convite universal. Vinde a mim todos. E o que quer dizer isso? Na escola de Jesus Cristo, todos são convidados a fazer sua inscrição. Nesse período agora, de férias, é comum as escolas fazerem matrículas, mas a matrícula, para nós nos matricularmos neste curso, é de graça. Ela é para todo aquele que quiser estudar e ter um relacionamento pessoal e individual com Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, Ele não faz acepção de pessoas. É para todo aquele que quiser estudar. Não importa o sexo, a cor, a raça, a condição social ou o grau de instrução. Todos estão convidados a se matricular nessa escola chamada cristianismo, a estudarem este curso.
O único livro é a Bíblia Sagrada. Por isso, amados irmãos, Jesus Cristo, Ele nos mostra que na sua palavra, que um dos sinais que indicam a segunda vinda de Jesus é que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então, nós como igreja, amados irmãos, nós temos o dever de estarmos pregando este evangelho. É o evangelho da salvação pela graça. A igreja não deve pregar outra coisa senão o evangelho da fé e do arrependimento. Às vezes, meus amados irmãos, muitas vezes nós complicamos o evangelho. Onde o evangelho é pregar a toda criatura, mostrar o que Deus requer do pecador. Quem é o pecador diante de Deus? Qual a sua situação? Ele tem que se arrepender dos seus pecados, ele tem que se voltar para Deus. Ele deve depositar sua única fé na pessoa de Jesus Cristo, pois foi Ele que morreu para nos proporcionar salvação. Mas também Jesus, Ele convida a todos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Trata-se também de um convite condicional. Ele chama individualmente, ele chama de uma forma universal. Todas as classes de pessoas devem ir a Jesus. Ele não faz acepção de pessoas, mas também Jesus mostra que esse convite é condicional também. Jesus descreve aqui a condição: todos que estáis cansados e sobrecarregados. Cansados da fadiga, do trabalho, de qualquer outra forma. Cansados espiritualmente também, de uma religião formal, cheio de ritualismo, cheio de legalismo e muitas vezes cheia de pecados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vocês estão cansados espiritualmente. A luta de vocês é tamanha que vocês não podem suportar o fardo do pecado sobre as vossas vidas. Venham a mim. Então, trata-se também de um convite condicional. Vocês estão sobrecarregados ou oprimidos pelo pecado, pela opressão do diabo, pelo sistema mundano pelo qual nós estamos vivendo, que é tudo contrário à vontade de Deus. Sobrecarregados também de fardos religiosos, de tristezas, de desesperanças. Venham a mim. Então, meus amados irmãos, Jesus faz esse convite a todos individualmente, de uma forma universal, mas com uma condição: aqueles que se vejam que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, pois Jesus é o único que pode trazer alívio para as almas dos pecadores. Então o convite é feito. Jesus convida
a todos para ser seus alunos. Mas também, em segundo lugar, Jesus vai mostrar também e vai fazer outro convite. É o convite de Jesus para aprender com Ele. Versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de quem? De mim, porque eu sou manso, humilde de coração, e assim vocês acharão descanso para as vossas almas. Jesus nos convida para aprendermos com Ele. E quero destacar aqui 3 coisas interessantes. Primeiro, Jesus nos mostra, quando Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus nos mostra, em primeiro lugar, que nós devemos ter o compromisso de aprendermos com Ele. Tomar o jugo de Jesus é nos submetermos a Ele, em obediência consciente e submissão alegre para com Jesus Cristo. Nós sabemos aqui que a figura do jugo é uma peça de madeira, que é colocada sobre o lombo de 2 animais para puxar um arado ou um carro de boi, assim como queira. Na nossa região aqui se chama uma canga, Coloca no pescoço de um boi ou de um cavalo para puxarem uma carroça, para puxarem ou algum arado. Então, amados irmãos, esta figura aqui do jugo significa pelo menos 3 coisas: que nós devemos nos sujeitarmos a Jesus Cristo. Nós devemos nos submeter totalmente à vontade de Jesus, como um discípulo ao seu mestre. Jesus nos chama: tomem sobre vós o meu jugo. É como o seguinte, amados irmãos: Jesus já está com o jugo, e aqui do lado está disponível para nós. Antigamente, quando alguém quer treinar um boi, ou um cavalo, ou qualquer outro animal para puxar um arado ou uma carroça, sempre tem um boi mais velho aqui. E aquele boi mais novo, ele é domesticado lá, ele amansa, mas depois se coloca de lado de outro boi mais experiente, para que ele aprenda também puxar o arado. Então Jesus é aquele que já está com o jugo, e ele diz: tome sobre vós o meu jugo, fique a mim, do meu lado, se sujeite a mim e aprenda de mim. Jesus requer compromisso da nossa parte. Temos que estar sujeitos a quem? A Jesus Cristo. Queremos aprender com Ele? Devemos nos sujeitar a Jesus Cristo, tomar o jugo. E o que é isso, amados irmãos? É nós abrirmos mão, muitas vezes, da nossa vontade e nos sujeitarmos totalmente à vontade de Deus. É renunciar também, muitas vezes, à nossa justiça própria, às opiniões, muitas vezes, contrárias à Bíblia. É muitas vezes renunciarmos à amizade com o mundo, com o sistema que está no mundo. Tomar o jugo de Jesus,
ou caminhar com Jesus, se sujeitar com Jesus, é negar a si mesmo, é abrir mão dos nossos planos para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aprendei de mim. Tomem sobre vós o meu jugo. Se sujeitem. Renuncie às próprias vontades. A justiça pessoal de vocês. A justiça própria, que muitas vezes vocês querem sobressair sobre outros com a justiça pessoal de vocês. Não. Se sujeitem a mim. Abra mão dos seus planos. Rompa a amizade com um sistema mundano. Negue-se cada vez mais a si mesmo. Jesus nunca enganou a ninguém, amados irmãos. Ele, certa feita, disse: se alguém quiser ser meu discípulo, que é que ele diz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me todos os dias. Isso é tomar o jugo de Jesus sobre as nossas vidas. É sujeição a Jesus Cristo. Mas também o jugo nos mostra também que o jugo é um lugar de trabalho. Então, tomar o jugo de Jesus significa trabalhar com Ele e ser trabalhado por Ele. Vou repetir. Tomar o jugo de Jesus também significa trabalhar com Ele e ser trabalhado por Jesus Cristo. Quando eu me submeto aqui a Ele, Ele vai mostrar que tem muito trabalho e eu vou ser trabalhado dia após dia por Ele. Os irmãos estão vendo que ser cristão é ser isso? É você ter o quê? Uma vida pessoal, individual, com Jesus Cristo. Cada um de nós, Ele chama cada um individualmente, para termos essa intimidade, essa vida pessoal, relacional com Ele, porque eu tenho que tomar o jugo de Jesus, eu tenho que me sujeitar a Ele. Ele vai me mostrar que tem muito trabalho para ser feito, e Ele me mostra também que eu preciso também ser trabalhado por Ele todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Me mostre um cristão que não peca. Aquele que não tiver pecado ou não pecar, joga a primeira pedra. Precisamos ser trabalhados por Jesus todos os dias e estarmos trabalhando na sua obra. O jugo era colocado sobre os animais para a realização de um trabalho diário e contínuo. É todos os dias. Temos que tomar o jugo. Temos que trabalhar e temos que ser trabalhado por Jesus todos os dias. Aprender de Jesus é um trabalho que exige intenção, dedicação e compromisso. Mas também, amados, o jugo significa sujeição, trabalho, mas também vem uma coisa maravilhosa. O jugo também significa companheirismo. O jugo coloca os animais em companhia um do outro. O jugo de Jesus coloca-nos na comunhão com Ele, com os santos e no corpo de Cristo. Aí passaremos a viver em união uns com os outros. E isso nos mostra, quando os cristãos se aproximam de Cristo, também se aproximam uns dos outros. Aqui eu quero fazer uma aplicação bem interessante. Por que há tanto distanciamento
dos cristãos nos nossos dias? Porque não estão se sujeitando a Cristo, não estão trabalhando como deveriam trabalhar. Jesus até que mostra que ele precisa ser trabalhado nessa área, mas ele resiste, não quer continuar mais com o jugo de Jesus, pois não vai ter a companhia de Jesus ao seu lado. E quando nós não temos, amados irmãos, a companhia diária de Jesus no nosso lado, nos ensinando, trabalhando em nossas vidas, sabe qual é que vai ser o final? Distanciamento dos irmãos e distanciamento da igreja. Uma coisa, amados irmãos, a palavra de Deus não pode falhar, não. Se toda a igreja, quando eu falo igreja aqui, esta aqui, toda a igreja evangélica que há no mundo inteiro, se todos mesmos se submetessem ao jugo de Jesus Cristo, o cristianismo seria mais visto pelos incrédulos. Mas o problema é, muitos de nós, eu, você, muitas vezes, resistimos não querer mais ficar debaixo do jugo de Jesus, não nos sujeitarmos a Ele, não trabalharmos com Ele, não ser trabalhado por Ele como Ele quer trabalhar nas nossas vidas, e não queremos muitas vezes o companheirismo de Jesus colado ao nosso lado. Quer acabar a desunião, a falta de comunhão na igreja? Todos os cristãos se submetam ao jugo de Jesus Cristo, aprendam a trabalhar como Ele trabalha e como Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Aí você verá a transformação que haverá na vida dos cristãos. E Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, não é? Jugo é sujeição, trabalho e companheirismo. E Jesus diz: e aprendei de mim. Qual é o conteúdo aqui que Jesus Cristo mostra quando Ele diz: aprendei de mim? A matéria é aprender sobre Jesus, o professor é aprender de Jesus, Jesus Cristo é o mestre e o crente é o aluno. Ele também é a lição a ser aprendida e o modelo a ser alcançado. Interessante, não é? A matéria é aprender sobre Jesus, o professor é aprender de Jesus, Cristo, Ele é o professor e o crente é o aluno. Ele é a lição a ser aprendida e o modelo que nós devemos alcançar. Qual é o modelo que devemos buscar para as nossas vidas como cristãos? Cristo. O propósito de Deus, amados, para mim e para você, que já somos cristãos, é fazer de cada um de nós crentes exemplares em Cristo Jesus. Abram comigo aí um texto que muitas vezes nós lemos e não paramos para fazermos uma aplicação para as nossas vidas. Romanos capítulo 8.
Aqui tem muitos reformados que lê este texto, fala de predestinação, está falando de predestinação, justificação, graças a Deus. Mas muitos deles se esquecem de uma coisa que eu vou mostrar aqui nestes 2 versículos. Romanos 8, versículo 28 ao versículo 30. Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas há de cooperar para aqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o propósito de Deus. Até aí tudo bem. Aí vem: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Somos predestinados. A fim, ou melhor, predestinou para serem conforme o quê? A imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Como eu falei anteriormente, o propósito de Deus em nos chamar pelo Santo Evangelho é nos transformar em crentes exemplares segundo a imagem de Jesus Cristo em nossas vidas. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Amados irmãos, Cristo é a lição a ser aprendida. Cristo é o modelo a ser alcançado por mim e por você. Nunca devemos estar satisfeitos, a não ser um dia, quando estivermos na glória com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que ter este propósito em nossos corações, procurando cada vez mais sermos moldados por Deus, para sermos o quê? Imagem do seu Filho Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Por isso, um certo autor disse uma coisa interessante. Ele disse o seguinte: não há maneira de mandar ou ensinar mais forte e eficaz do que o exemplo. Vou repetir: não há maneira de mandar ou ensinar mais forte e eficaz do que o exemplo. Aí 2 pontos. Aí ele diz, o exemplo persuade sem retórica, reduz sem porfia, convence sem debate, desata todas as dúvidas e elimina caladamente todas as desculpas. Aprendemos, amados irmãos, seguindo o exemplo de Jesus e de forma prática. O modelo é Cristo. Por isso que o autor aos Hebreus, ele disse que nós devemos prosseguir, caminhando, olhando tão somente para quem? Para o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós formos olhar a homens, ou a quem quer que seja, nós vamos nos decepcionar. Porque nós estamos sendo o quê? Trabalhados ainda por Jesus. Todo e qualquer cristão, ele está sendo trabalhado por Jesus. Pode ser pastor, pode ser diácono, pode ser presbítero, pode ser quem for. Todos estão sendo trabalhados por Jesus. E cada vez mais devem estar buscando, se amoldando no exemplo de Jesus Cristo.
Então, meus amados irmãos, nós vimos que Jesus, em primeiro lugar, Ele nos convida para sermos seus alunos, né? Segundo, o convite de Jesus para aprendermos com Ele. Como? Nos sujeitando, trabalhando e sendo trabalhado por Ele, e tendo o seu companheirismo dia após dia sobre as nossas vidas. E o conteúdo a ser aprendido é para nós aprendermos com Jesus. Ele é a lição a ser aprendida e o modelo que nós devemos alcançar em nossas vidas. Pois Ele é o exemplo maior para nós seguirmos. Porque o exemplo de Jesus, Ele nos persuade sem retórica, convence sem debate e desata todas as dúvidas quando nós ficamos duvidosos. E em último lugar, a recompensa para quem aprende. Está aí em Mateus, né? Os versículos finais. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A recompensa para quem aprende é o alívio e o descanso. Porque muitas vezes nós vemos tantas pessoas cristãs tensas, pessoas emocionalmente descontroladas. Jesus diz, e eu, no versículo 28 também: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu acho interessante que Jesus diz que Ele vai nos aliviar. Jesus não mostra o alívio, não apenas fala de alívio, mas Ele diz: eu vos darei alívio. Quem aprende com Jesus, quem se sujeita a Jesus, quem tem Jesus como seu companheiro, quem trabalha e é trabalhado por Jesus todos os dias, ele recebe o alívio diretamente de Jesus. Trata-se de um refrigério imediato à nossa consciência, à nossa mente e em todo o nosso ser. E a libertação de tudo aquilo que está produzindo em nós cansaço e produzindo desconforto. Amados irmãos, e muitas vezes nós estamos em dias tão difíceis que estamos vivendo, e nós podemos ver tantas coisas que estão vindo contra o povo de Deus. É uma multidão mesmo. E às vezes nós ficamos como aquele servo de Eliseu: Senhor, essa multidão que está aí fora contra nós. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu orou a Deus para que Deus abrisse os olhos do servo que estava com ele todo o tempo. A boca de Deus ali de lado, o profeta Eliseu. E ele ora para que Deus abra e dê visão a ele, mostre a ele que a multidão que está conosco, o exército que está conosco, é muito maior do que aqueles que estão contra nós. E isso, ao sabermos disso, amados irmãos, isso nos traz o quê? Alívio. Nos traz a paz que Jesus Cristo deixou em nossos corações.
Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo ela é passageira, mas a de Cristo permanece, é a paz que excede todo entendimento. Por isso, a recompensa para quem aprende com Jesus, primeiramente, produzirá alívio na nossa alma, em todo o nosso ser, na nossa consciência, na nossa mente. Tem um Senhor que cuida de mim. Será, meus irmãos, que muitas vezes nós falamos sinceramente no íntimo do nosso coração isto, ou apenas nós falamos da boca para fora? Quando vêm as dificuldades, os problemas, vai se afunilando, será que nós falamos com a mesma alegria quando nós estamos na bonança? Salmo 46, eu acho belo, 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações. O Senhor que nós servimos, amados irmãos, Ele governa todas as coisas, Ele sabe todas as coisas. Os filhos de Deus, o salmista diz, toda a atenção está voltada para os seus santos aqui na terra, e bem nenhum Ele lhes negará. Temos que ter essa confiança, ou então nós não estamos aprendendo de Jesus. Porque quando eu estou aprendendo de Jesus, vai trazer alívio para a minha mente, para a minha consciência, para o meu coração, para todo o meu ser. Quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos dá alívio. Quando colocamos o seu jugo e aprendemos dele, encontramos o descanso interior. Isso é maravilhoso. Outro cristão do passado, chamado Samuel Rutherford, ele disse o seguinte, comentando esse texto. Ele disse: a cruz de Cristo, olha que coisa maravilhosa, é a carga mais suave que já suportei. Olha só. Ela é uma carga tal como as asas são para os pássaros e as velas para o barco, porque está me conduzindo para o porto seguro. Às vezes nós falamos o contrário, né? A cruz de Cristo é muito pesada. Segundo Samuel Rutherford aqui, ele disse: é a mais suave carga que eu já carreguei, pois elas são como as asas são para os pássaros, como a vela para os barcos, porque está me levando ao porto seguro, ao destino eterno. Que coisa maravilhosa. Mas também, né, segundo a Bíblia, quem abre mão dos seus projetos pessoais por causa do amor por Jesus e pelo Evangelho, faz o maior investimento e é recompensado com a vida eterna. Jesus nunca escondeu esta verdade. Abram comigo aí, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, do versículo 34 ao 38. Marcos 8. Marcos 8. Eu acho maravilhoso. E Marcos diz assim, Marcos é bem direto, diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, olha só, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai o quê? Perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aí ele vai continuar. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? E Jesus vem dizendo: porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Palavras de Jesus Cristo. Quem se envergonhar, quem não perder sua vida aí por amor do Evangelho, não terá vida eterna. Quem se envergonhar nos dias que estamos vivendo do Filho do Homem e das palavras do Filho do Homem, disse Jesus, ele também se envergonhará daqueles que se envergonham de Jesus Cristo, quando ele vier com os anjos e toda a sua glória. Profunda, amados. Evangelho é sujeição, Evangelho é companheirismo, é trabalho, é aprendizado com aquele que devemos aprender, que é Jesus Cristo. A salvação eterna da alma vale mais que ajuntar tesouros e riqueza nesta vida, pois nenhuma fortuna poderá adquirir a salvação da sua alma. Muitos estão se enganando, mas o Evangelho, a verdade é esta. Jesus, lá no sermão da montanha, ele disse: ajuntais o quê? Tesouros aonde? Na terra? Não, nos céus. Ajuntem tesouros, porque só é o que vai nos acompanhar. Se um dia, ou Deus nos chamando pela morte, ou quando Ele voltar, as boas obras feitas em Cristo Jesus é que nos acompanharão, mas o resto vai ficar tudo, porque Ele é o dono de tudo. Ele deu tempo a mim e a você para nos prepararmos para este grande encontro com Ele, quando Ele vier na glória com seus santos anjos. Por isso eu sempre costumo dizer, o céu está preparado para pessoas preparadas. Jesus está preparando um povo para ir para o céu, e só entrará nele quem estiver preparado por Jesus. Por isso é de suma importância eu e você termos um relacionamento pessoal, individual com Jesus Cristo, nos submetendo a Ele, no seu jugo. Mesmo que essa sujeição, muitas vezes, Jesus vá nos ensinar, quando nós estivermos caminhando com Ele, algo que nossa natureza velha não queira fazer, mas nós temos que nos renunciar a nós mesmos, nós temos que negar nós mesmos, para agradarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E finalizam, amados irmãos, dizendo o seguinte: a escola de Jesus é a melhor escola do mundo. Ela nos prepara para esta vida, para vivermos aqui como filhos e filhas de Deus, e também nos prepara para a eternidade. Nessa escola, temos o melhor professor, o melhor currículo e o melhor curso e a melhor formação. Através do seu ensino, somos aperfeiçoados e capacitados para toda boa obra. Matriculemo-nos nesta escola e venhamos aprender com Jesus e de Jesus. Que Deus, amados, continue
nos ensinando, através dos ensinamentos que ela nos mostra, da vida de Jesus para as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus. Amém.